Olá pessoal, agora Romanos capítulo 8. Nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus. Romanos 8. Portanto, agora, nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus, que não andam segundo a carne, mas segundo o Espírito. Porque a lei do Espírito de vida em Cristo Jesus me livrou da lei do pecado e da morte. Porquanto que era impossível a lei, visto como estava enferma pela carne, Deus, enviando o seu Filho em semelhança de carne do pecado, pelo pecado condenou o pecado da carne, para que a justiça da lei se cumprisse em nós, que não andamos segundo a carne, mas segundo o Espírito. Porque os que são segundo a carne inclinam-se para as coisas da carne, mas os que são segundo o Espírito para as coisas do Espírito. Porque a inclinação da carne é morte, mas a inclinação do Espírito é vida e paz. Porque a inclinação da carne é inimizade contra Deus, pois não está sujeita à lei de Deus, nem em verdade o pode ser. Portanto, os que estão na carne não podem agradar a Deus. Vós, porém, não estáis na carne, mas no Espírito, se é que o Espírito de Deus habita em vós. Mas se alguém não tem o Espírito de Cristo, esse tal não é dele. E se Cristo está em vós, o corpo, na verdade, está morto por causa do pecado, mas o Espírito vive por causa da justiça. E se o Espírito daquele que dentre os mortos ressuscitou a Jesus habita em vós, aquele que dentre os mortos ressuscitou a Cristo também vivificará os vossos corpos mortais pelo seu Espírito que em vós habita. Filhos de Deus, de maneira que, irmãos, somos devedores não à carne para viver segundo a carne, porque se viverdes segundo a carne, morrereis, mas se pelo Espírito mortificardes as obras do corpo, vivereis. Porque todos os que são guiados pelo Espírito de Deus, estes são os filhos de Deus, porque não recebestes o espírito de escravidão, para outra vez estardes em temor, mas recebestes o espírito de adoção de filhos, pelo qual clamamos, Abba, Pai. O próprio Espírito testifica com o nosso espírito que nós somos filhos de Deus. E se nós somos filhos, somos logo herdeiros também, verdadeiramente herdeiros de Deus e co-herdeiros de Cristo, se é certo que com ele padecemos, para que também com ele sejamos glorificados. Porque para mim tenho por certo que as aflições deste tempo presente não são para comparar com a glória que em nós há de ser revelada, porque a ardente expectação da criatura espera a manifestação dos filhos de Deus, porque a criação ficou sujeita à vaidade, não por sua vontade, mas por causa do que a sujeitou, na esperança de que também a mesma criatura será libertada da servidão da corrupção para a liberdade da glória dos filhos de Deus. Porque sabemos que toda a criação geme e está juntamente com dores de parto até agora. E não só ela, mas nós mesmos que temos as primícias do Espírito, também gememos em nós mesmos, esperando a adoção, a saber, a redenção do nosso corpo. Porque em esperança fomos salvos. Ora, a esperança que se vê não é esperança, porque o que alguém vê, como também pode o esperar? Mas se esperamos o que não vemos, com paciência esperamos a intercessão do Espírito. Da mesma maneira também o Espírito ajuda as nossas fraquezas, porque não sabemos como orar, como convém pedir, mas o Espírito intercede por nós com gemidos inexprimíveis. E aquele que examina os corações sabe qual é a intenção do Espírito, e é Ele que, segundo Deus, intercede pelos santos. E sabemos que todas as coisas cooperam juntamente para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados segundo o seu propósito. Porque os que dantes conheceu também os predestinou para serem conformes à imagem do seu Filho, a fim de que ele seja o primogênito entre muitos irmãos.
E aos que predestinou, a estes também chamou. E aos que chamou, a estes também justificou. E aos que justificou, a estes também glorificou. Mais que vencedores. Que diremos então, pois, acerca dessas coisas? Se Deus é por nós, quem será contra nós? Aquele que não poupou nem o seu filho, antes o entregou por todos nós, como não nos dará também com ele todas as coisas? Quem tentará acusação contra os escolhidos de Deus? É Deus quem os justifica. Quem é que condena? Pois é Cristo que morreu, ou antes ressuscitou dentre os mortos e agora está à direita de Deus. E também intercede por nós. Quem vai nos separar do amor de Cristo? A tribulação? A angústia? Ou a perseguição? Ou a fome? Ou a nudez? Ou o perigo? Ou a espada? Como está escrito, por amor de ti somos entregues à morte todo dia. Somos reputados como ovelhas para o matadouro, mas em todas as coisas somos mais que vencedores. Porque estou certo de que nem a morte, nem a vida, nem anjos, nem demônios, nem principados, nem potestades, nem o tempo presente, nem o porvir, nem altura, nem profundidade, nem alguma criatura poderá nos separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus, o nosso Senhor. Romanos capítulo 9, tristeza de Paulo por causa da incredulidade dos judeus. Em Cristo digo a verdade, não minto, dando-me testemunho à minha consciência no Espírito Santo, que tenho grande tristeza e contínua dor no meu coração, porque eu mesmo poderia desejar ser anátema de Cristo por amor de meus irmãos, que são meus parentes segundo a carne, que são israelitas, dos quais é a adoção de filhos, e a glória e as alianças e a lei e o culto e as promessas, dos quais são os pais e dos quais é Cristo segundo a carne, o qual é sobre todos, Deus bendito eternamente. Amém. Não que a palavra de Deus haja faltado, porque nem todos os que são de Israel são de Israel. Nem por serem descendência de Abraão são todos filhos, mas em Isaque será chamada a tua descendência. Isto é, não são os filhos da carne que são filhos de Deus, mas os filhos da promessa são contados como descendência, porque a palavra da promessa é essa: por esse tempo virei e Sara terá um filho. E não somente essa, mas também Rebeca, quando concebeu de Isaque, nosso pai. Porque, não tendo eles ainda nascido, não tendo feito bem ou mal, para que o propósito de Deus segundo a eleição ficasse firme, não por causa das obras, mas por aquele que chama, foi-lhe dito a ela: o maior servirá ao menor. Como está escrito: amei a Jacó, odiei a Esaú. Que diremos, pois, que há injustiça da parte de Deus? De maneira nenhuma. Pois diz a Moisés: compadecer-me-ei de quem eu quiser me compadecer, e terei misericórdia de quem eu tiver misericórdia. Assim, pois, isso não depende do querer, nem do que corre, mas de Deus que se compadece. Porque diz a Escritura a Faraó: para isso mesmo eu te levantei, para em ti mostrar o meu poder, e para que o meu nome seja anunciado a toda a terra. Logo, pois, compadece-se de quem quer e endurece a quem ele quer. Dir-me-ás então: por que se queixa ele ainda? Porquanto tem resistido à sua vontade? Mas, ó homem, quem és tu que a Deus replicas? Porventura a coisa formada dirá ao que formou: por que me fizeste assim? Ou não tem o oleiro poder sobre o vaso, para da mesma massa fazer um vaso para honra e outro para desonra? E que direis se Deus, querendo mostrar a sua ira e dar a conhecer o seu poder, suportou com muita paciência os vasos da ira preparados para o dia da perdição, para que também desse a conhecer as riquezas da sua glória nos vasos da misericórdia,
que para a glória já dantes os preparou, os quais somos nós, a quem também chamou, não só dentre os judeus, mas também dentre os gentios. Como também dizem Oséias, chamarei o meu povo ao que não era meu povo, e amada aquela que não era amada. E sucederá que no lugar em que lhes foi dito, vós não sois meu povo, aí serão chamados filhos do Deus vivo. Também Isaías chama acerca de Israel, ainda que o número dos filhos de Israel seja como a areia do mar, e o remanescente é que será salvo, porque ele completará a obra e abreviá-la-á em justiça, porque o Senhor fará breve a obra sobre a terra. E como antes disse a Isaías, se o Senhor dos exércitos nos não deixar a descendência, teríamos nos tornado como Sodoma e teríamos sido feitos como Gomorra. A incredulidade de Israel. Que diremos, pois, que os gentios que não buscavam a justiça alcançaram a justiça? Sim, mas a justiça que é pela fé. Mas Israel que buscava a lei da justiça não chegou à lei da justiça. Por quê? Porque não foi pela fé, mas como que pelas obras da lei, pois tropeçamos na pedra de tropeço. Como está escrito, eis que eu ponho em Sião uma pedra de tropeço e uma rocha de escândalo, e todo aquele que crer nela não será confundido. Ficamos por aqui, que o Senhor te abençoe hoje e sempre. Amém.